Bom dia, graça e paz a todos. Espero que estejam todos bem, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre algo muito importante no nosso dia a dia, chamado de silêncio. Que é o mais doído para muitos, para mim, para você, para mim já foi muito também. Não que isso acostumou, porque todos nós que servimos a Deus, todos nós que estamos acostumados a ouvir a voz de Deus. Quando nós ficamos sem, algo nos incomoda. Nos incomoda porque nós esquecemos, todos nós queremos aquele achego, aquele conchego de Deus, esquecemos de que Deus ele tem suas formas, suas maneiras de trabalhar. Mas antes de começar a falar, eu quero deixar só um versículo para meditação, tá bom? De vocês. E pessoal, eu vou deixar na descrição aqui um link, de produtos cosméticos que eu vendo, entrego em todo o Brasil, ok? Para ajudar, não tô cobrando, não cobro, tá? Não cobro palavra, nem para ensinar ou para ministrar ou algo do tipo, mas é uma renda extra, Eu ficaria muito grato se cada um de vocês pudesse estar ajudando, obviamente, tá bom? Aqui na descrição vai ter um link que vai te levar diretamente para a plataforma vizinha, tá? Onde comercializo esses produtos de higiene, perfumes, cremes, loção, tá bom? Para vocês estarem comprando, independente da sua região que você mora, o estado que você mora, ter a entrega, tá bom? Só deixa eu um minutinho, vamos lá, vamos estar falando agora um pouquinho sobre acerca do silêncio. Como é importante nós entendermos isso, né? Mas antes disso, Romanos capítulo 8, versículo 22 versículos, tá? 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê como esperança, o esperará? Uma pergunta, viu? Uma pergunta. Aquilo que você vê como esperança, esperará ou não? Vai esperar ou não? Entendeu? Agora vamos onde eu queria ler para vocês, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus. Aqueles que são chamados por seu decreto. Bom, muitas das vezes, né, o silêncio de Deus, ele parece pesado assim, algo pesado para mim e para você. Quem é filho sabe. Quem tem sua mãe, seu pai vivo sabe, e teve a sua infância, sabe como é que funciona. Às vezes o silêncio parece algo de desprezo. Muitas vezes você lembra disso, você hoje é adulto, você lembra que quando você falava, você que é adolescente, jovem, ainda sabe como é que funciona. Às vezes, quando você pergunta algo para seu pai, para sua mãe, que eles ficam... dá aquele sentimento, aquela sensação, até mesmo seu colega, tá me ignorando, né? Isso te faz mal. Faz mal porque nós somos presos a essa matéria chamada carne, né? Ao qual tem vários sentimentos esses que me faz ser assim dessa maneira, sentir isso. E você também, isso te torna uma pessoa invulnerável, te torna uma pessoa que você, sabe, tem tudo quanto é tipo de emoção ao mesmo tempo. Cabe a você controlá-las. Então não foi diferente com Jesus, vamos falar a verdade? Não foi diferente com Jesus. Tudo que eu sinto, que você sente, Jesus também, ele sentiu. Ele sentiu um dia. Seria muita hipocrisia falar, não, Jesus ele é filho de Deus, ele não teve sentimento. Não, negativo. A Bíblia fala que ele perguntou para o próprio pai, por que me desamparaste? Olha, é um momento crucial, um momento, né? E se repararmos, você vai perceber que o próprio Deus deu as costas para Jesus nesse momento. Agora, por que você sabe, né? E como todo pai, como toda mãe, se vê seu filho ali em cima ali,
uma situação daquele que Jesus estava, arrancava na mesma hora de lá. Porque eu não merecia, você não merecia, né? A culpa, né, que me condenava estava sobre Jesus. Mas não é o assunto que eu quero trazer aqui no momento. Mas parece algo desesperador o silêncio de Deus. Porque é algo que eu não espero, é algo que você não espera. Entendeu? Mas o que nós precisamos entender é que nem sempre esse silêncio de Deus é algo de abandono. Abandono. Entendeu? Eu passei por uma situação lá atrás, uma certa feita, que Deus ele ficou, fiquei mais ou menos 2 anos, buscando. Senhor, eu preciso ouvir, eu quero falar, eu preciso, Senhor. Porque quando você acostuma com a situação de estar sempre ouvindo aquele aconchego, aquele carinho, sabe, a voz, o Espírito falando com você, você fica acostumado com isso. Vamos dizer o português que ninguém admite, mal acostumado, essa é a verdade. Mal acostumado. Porque você está debaixo da dependência. Só que chega um momento em que Deus ele precisa te moldar. Chega um momento que molde, para te moldar não quer dizer que você ainda está em fase, não. No momento todo nós estamos em fase de reconstrução em nossa vida. Não quer dizer que porque Deus não, se Deus está moldando fulano é porque fulano ele está errado, não. Deus ele molda todo mundo, toda hora Deus ele está nos lapidando em algo em nossa vida. Ele ficou 2 anos sem falar comigo e meu Deus, tem coisa errada comigo. Eu me cobrava. Tem coisa errada comigo. E eu esqueci. Por conta da situação, eu não soube diferenciar o momento com o caráter de Deus para com a minha pessoa. Entendeu? E Deus foi tão misericordioso que mesmo eu vendo as circunstâncias, as situações em outros ângulos, vamos falar assim, Deus ele sempre enviava pessoas para falar comigo, me mostrando que mesmo a situação estando contra, ele estava ali. Eu comecei a deparar e observar o silêncio de Deus em minha vida. E isso começou a me levar para mais próximo. Que o contrário eu estava fazendo no começo, que era o quê? Eu via Deus em silêncio e eu me afastava mais ainda. Ficava com falar, Deus, ele não está falando comigo, eu estou errado, eu estou pecado. Já era para mim. Como muitos cristãos também na época vieram falar para mim. Na época eu era até músico, tocava na igreja. E falava, cara, você está errado. Mas Deus não. Deus, ele sempre esteve ali me guardando. Né? E eu comecei a me chegar mais ainda para perto de Deus. Né? Mais ainda para perto de Deus. Porque eu comecei a entender que o silêncio não era para me afastar, não era para me matar, era para me aproximar, era para me relacionar. Então eu comecei a fazer o quê? A mudar a minha conduta mais ainda. Me prostrando mais, me buscando mais. Né? A face de Deus, procurando ir para mais perto de Deus a cada momento, a cada instante. Agora, o que nós precisamos entender é isso, né? Que a ausência de Deus não é abandono. O silêncio de Deus não quer dizer que ele te abandonou. Quer dizer que ele está guerreando a seu favor. Quer dizer que ele está por você, falando com você, né, te protegendo. Ele está de olho em você, ele está cuidando de você, ele está guiando os seus passos, o seu caminho. Tá bom, gente? Então, precisamos lembrar sempre isso em nossa vida, em todos os momentos, né? Às vezes nós estamos tão acostumados com sempre Deus ele falando sim, sim, sim o tempo todo, que quando Deus ele se cala, eu sei que é doido. Quando Deus ele se cala, nós pensamos em chutar o barco, pensamos em abandonar até mesmo o evangelho.
largar a mão, porque é difícil pra gente, pra mim, pra você, pros nossos irmãos, é difícil aceitar uma situação e falar, poxa, peraí, por que isso? Né? Por que isso, Deus? Deus, ele... Eu vou citar duas passagens muito conhecidas, dois momentos muito conhecidos interbíblico, né? Um é um interbíblico, que é uma passagem do Antigo para o Novo, que depois Deus usou o profeta Malaquias. Ele fez 400 anos de silêncio ali. 400 anos de silêncio. Não se levantou profeta nenhum para falar em nome de Deus. É onde o povo tem que chegar mais a Deus, buscar mais a Deus mesmo, de verdade. E antigamente também, no Antigo Testamento, lá atrás, quase no início de tudo, quando o povo desceu para o Egito, que José morre, a mesma situação aconteceu antes também. Deus, ele ficou um período, como os hebreus foram, né? Desceram para o Egito, ficou um período longo também, fazendo um jejum de silêncio, sim, falar com o povo, sem se manifestar, ali até levantar Moisés. Então, percebe-se que foi algo doloroso. Também não vai ser diferente na minha e na sua vida. Né? Mas que nós precisamos entender que existe um Deus grande, que independente de tudo, ele vai estar sempre aqui. Vai estar sempre aqui. Para mim, para você, para me guardar, para te guardar. Tá bom? E eu quero desejar a vocês, tá, um ótimo dia. Que o Espírito de Deus e essa mensagem, Romanos 8, 28, venha estar no seu coração. E não esqueça, independente da sua diversidade, do que acontece com você, Deus, ele vai estar sempre aqui. Mesmo que ele não se manifeste, ele está sempre no secreto. Agora, a pergunta, né, que eu preciso fazer para você, tá, Jéssica? Agora, a pergunta que eu preciso fazer para você é única. Ela é única, né? Você está, né, apto a entender que o silêncio de Deus na sua vida não é algo de desprezo, para te desprezar? Se sim, você deixa no comentário. Se você entendeu que o silêncio de Deus não é um desprezo, mas sim uma maneira dele trabalhar na sua vida de forma que você não vai compreender, e somente ele compreende o que ele está fazendo. Deixe sim nos seus comentários, tá bom? E não esqueça que tudo coopera para o bem daqueles que o amam a Cristo, tá? Se você é filho, entenda que o seu lugar é a mesa, então tenha paciência, sua hora vai chegar, tá bom? Deus, ele não te abandona, não te esqueceu, não te abandonou. Estão dizendo aí, pode dizer, Deus te abandonou, cara. Deus, ele não fala mais com você. Deus põe silêncio com você porque você está errado. Deus, ele te abandonou. Errado todos nós somos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Só que o que diferencia é que alguns reconhecem o seu erro e correm para os pés de Cristo, pede perdão, e reconcilia e entende que sem Ele não somos nada. E outros não, né? Outros erram e não importa, continuam e erram de novo. Então, o que eu venho dizer para vocês hoje é isso. Coloque Deus sempre nos seus propósitos, em primeiro lugar de tudo, independente se está fazendo silêncio ou não, tá? E entenda que sem Ele nada podemos, nem eu nem você pode fazer. Amém. Fiquem todos com Deus, um ótimo dia, tá? E mais tarde tem live, tá bom? Vai ter uma live mais tarde na plataforma vizinha, tá ok? E fiquem todos com Deus.